Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Bom dia, transformadores! Hoje, o Evangelho nos apresenta uma parábola que pode parecer simples à primeira vista, mas traz uma grande luz para a nossa vida. Jesus pergunta: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Então vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 39 ao 42. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Se coloquemos na cena: dois cegos caminhando lado a lado, tentando se guiar ali. O resultado não é difícil de imaginar, né? Jesus, ele usa essa imagem para nos alertar sobre algo maior: a cegueira espiritual. Quantas vezes nós mesmos caímos na armadilha de nos julgarmos sábios e preparados para corrigir os outros sem nem perceber os nossos próprios erros? E ele continua dizendo: porque você vê o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave no seu próprio olho. Essa é uma passagem que dá aquele tapa na gente, né? Um choque de realidade. Às vezes, estamos tão focados nos defeitos dos outros que nem percebemos os nossos. É como tentar tirar um pequeno cisco do olho de alguém enquanto carregamos uma enorme trave em nossos olhos. Jesus não apenas nos alerta sobre isso, ele nos chama de hipócritas quando agimos assim. Mas calma, não é uma crítica para nos desanimar. Jesus quer que a gente enxergue primeiro a nós mesmos, antes de querer mudar alguém. A trave, ela nos impede de ver com clareza. E a humildade em reconhecer nossos próprios erros é o primeiro passo para enxergarmos o mundo com os olhos de Deus. E aqui entra outro ponto interessante. Quando Jesus fala dessas cegueiras, não está apenas falando de pequenos erros pessoais. Ele também nos alerta para algo maior. Uma grande cegueira, a cegueira do relativismo. Para mim, um dos maiores males do nosso tempo é relativizar tudo, né? Desde o evangelho, a igreja, o mundo, tudo. Porque quantas vezes já ouvimos que não existe certo ou errado? Cada um tem sua verdade. Isso é exatamente o que o São Paulo chamou de imaturidade na fé. Nós somos levados por várias doutrinas, os ventos nos trazem várias doutrinas e ideologias, e muitas vezes a gente nem sabe onde está indo. Esse relativismo, ele cega, e essa cegueira nos faz perder o rumo, nos faz pensar que tudo é relativo e que no final não há nada definitivo. Mas Jesus nos ensina justamente o contrário, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E não existe, meus amigos, não existe caminho seguro fora de Cristo. Então, como cristãos que somos, nós somos chamados a ter uma fé clara, uma fé forte e não nos deixarmos levar por essas ondas de relativismo. Não podemos guiar outros enquanto estivermos cegos. E isso começa com a consciência de que devemos primeiro olhar para nós mesmos, para nossas falhas e pedir a Deus que nos cure da cegueira espiritual. Ao final do Evangelho, Jesus nos lembra: tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, é uma transformação pessoal.
que nos permite auxiliar o outro. E diante dessa cegueira espiritual, o que podemos fazer? A primeira coisa é reconhecer a necessidade de sermos iluminados por Cristo. Ele é a luz do mundo e somente através de sua graça conseguimos ver com clareza o caminho a seguir. Para curar essa cegueira, precisamos pedir humildemente ao Senhor que abra nossos olhos, que remova as traves que obscurecem nossa visão e nos ajude a enxergar a verdade com os olhos do coração. E a oração e os sacramentos da igreja são fundamentais nesse processo. Quando nos aproximamos da Eucaristia, quando nos confessamos com sinceridade, nós estamos permitindo que Deus retire aquilo que nos impede de ver claramente a sua vontade em nossas vidas. Assim, pouco a pouco, nossa visão vai se tornando mais nítida e conseguimos perceber não apenas os nossos erros, mas principalmente a bondade de Deus em cada situação. Então, que esse evangelho nos inspire a buscarmos essa conversão interior, a olharmos para dentro e pedirmos a graça de enxergar com mais clareza, sem nos perdermos nas distrações e cegueiras do mundo. Que possamos buscar essa transformação diária e viver segundo a luz de Cristo. Paz e bem. Quando eu sou um sol a transmitir a luz, e meu ser é templo onde habita Deus, todo o céu está presente dentro em mim, envolvendo-me na vida e no calor. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar